Olá, meus caros alunos da disciplina de Construções Rurais, tudo bem? Aqui é o professor Tiago, mais uma vez. E nós estamos começando aqui mais uma aula prática com o nosso AutoCAD, tá? Nós vamos colocar aqui um aviso em princípio. Nós estamos percebendo que o nosso tempo está acabando na disciplina, né? Nós temos apenas 2 semanas de aula e com isso eu imagino que nós não tenhamos tempo hábil para poder fechar a nossa prática da maneira como nós gostaríamos, que seria construir o nosso projeto as-built. Então nós vamos diminuir um pouquinho as exigibilidades deste projeto e nós vamos pedir para que vocês apenas construam a planta baixa das construções de vocês. Lembrando que vocês estão construindo baseados no croquis que vocês nos entregaram lá no terceiro bimestre como atividade prática. Então, a exigibilidade do momento é que vocês possam nos entregar a planta baixa, então somente com as paredes, com as portas, com as janelas, com as áreas, com a impermeabilização de piso e com as cotas, da maneira como nós já ensinamos a vocês. Esse então vai ser o requisito mínimo para a avaliação. Claro que se vocês tiverem um pouquinho mais de prática, já estiverem praticando, até mesmo na disciplina de desenho técnico, o professor João Olavo tem ensinado também algumas ferramentas legais aqui do AutoCAD. Então, quem quiser evoluir para a parede, quem quiser evoluir para outros cortes, sinta-se à vontade, isso também será avaliado. Mas para nós, aqui nas construções rurais, nós vamos exigir minimamente a questão da planta baixa. Se for uma construção que tem 2 pisos, 2 plantas baixas. 3 pisos, 3 plantas baixas e assim sucessivamente. Perfeito? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar aqui de algumas ferramentas adicionais para que vocês possam continuar construindo os trabalhos de vocês. E vejam que a nossa intenção hoje é demonstrar para vocês a construção das paredes. A construção de uma parede é bem mais fácil do que a construção da planta baixa em si, que tem vários detalhes, né? Vocês vão perceber aqui pela aula de hoje. E, na verdade, as paredes elas são projeções lateralizadas da sua construção. Então, para vocês trabalharem com o AutoCAD, na verdade, vocês precisam ter uma capacidade de construção mesmo, ou de desconstrução, melhor dizendo, do que seria aquela construção no ao vivo, para vocês construírem as partes em separado, tendo elas uma ligação uma com a outra, logicamente, dentro aqui da planta, né? Então, eu vou fazer brevemente aqui uma análise das ferramentas anteriores que nós já adotamos e a gente vai avançando para a construção das nossas paredes, tá bom? A gente sempre utiliza da ferramenta linha e aí nós vamos fazer uma construção de 200 metros quadrados, de 20 metros por 10 metros. Então é bastante simples, nós acionamos a ferramenta linha, clicamos em qualquer ponto da tela, mandamos para a lateral, sempre reto, e digitamos o comprimento que nós queremos, neste caso 20 metros. Vemos aqui para baixo. Pode esticar a reta da maneira como você quiser, mas para deixar 90 graus, para deixar bem retinho. 10. Vocês estão vendo que está bem pequeno, né? Estica aqui para a lateral esquerda. Tenta deixar o máximo reto possível. 20 metros novamente. E volta aqui para cima. Deixa bem retinho. Vamos só verificar que está reto mesmo. 90 graus, pronto. 10 metros, fechou. ESC, pronto. Está bem aqui no centro, ó. Vocês estão vendo. Vou me utilizar da ferramenta Zoom, estendido. Agora nós temos aqui a nossa construção, perfeito? Para que nós possamos duplicar a parede, nós fazemos o nosso comando de deslocamento, perfeito? Esse comando de deslocamento, a gente clica sobre ele, clicamos sobre a extremidade, colocamos a outra extremidade, selecionamos o objeto, empurramos um pouquinho para dentro e digitamos ponto 2, que é para estabelecer a duplicação. E assim nós fazemos com os demais objetos. Ponto 2. Com este objeto, joga aqui para frente, ponto 2. E aqui embaixo, a mesma história, joga aqui para cima, ponto 2. Pronto. Nós temos aqui as nossas paredes, tá? Se nós quisermos, por exemplo, criar
uma espécie de sala de ordenha, que é o tema que nós estamos tratando na parte teórica, né? Na verdade, não uma sala de ordenha especificamente, mas uma sala de espera dos bovinos. Eu vou criar então um corredor central de 2 metros, aqui bem no centro mesmo, tá? Essa linha central ela vai até o outro lado, e aqui nas laterais nós teremos as baias que nós vamos construir também. Lembrando que cada baia tem que ter uma largura aproximada de 0,70 até 1,20 m, para que os animais possam ser recepcionados. Então, vamos começar a traçar aqui a nossa linha. Lembrando, né, a gente pode se utilizar da ferramenta dos utilitários aqui, no caso a nossa medida, que é uma medida de medida rápida, medida de distância, medida de raio, medida de ângulo, de área e de volume. Tá? A gente vai utilizar a medida de distância. Mas por que eu vou me utilizar da medida de distância, professor? Basicamente, a gente precisa fazer o corredor bem no meio dessa linha que vocês estão vendo aqui. Ó. Perfeito? Já que são 2 metros de corredor, então eu preciso desses 10 metros tirar 2 metros, que estarão aqui no centro. Então vai sobrar 8 metros. 4 para cima, 4 para baixo. Então eu tenho que saber mais ou menos onde é que se encontram esses 4 metros a partir aqui da linha externa, para que eu possa alocar o início do meu corredor. Por isso que a gente clica em distância, clicamos aqui no ponto externo, neste ponto, aproximadamente, ok? Neste ponto, vamos tentar setar 4 metros, mais ou menos por aqui, é que a gente vai construir então a nossa linha, tá? É só para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção. Então, a gente vem aqui com o comando linha. Você pode até clicar uma linha de fora a fora, desde que ela tenha ali 0 graus, ok? Cliquei a minha linha, posso colocar em ESC, porque é essa linha que eu quero criar, tá? Para que a gente possa criar uma linha 2 metros para baixo dela, a gente poderia utilizar o comando de deslocamento. Seleciona essa linha, novamente, selecionou, joga aqui para baixo e faz 2.0. Pronto, esse é meu corredor. Perfeito? Agora eu preciso deslocar estas pequenas muretas, na verdade, que elas vão ficar um pouquinho abaixo da projeção da parede. Elas são muretas que têm aproximadamente 50 centímetros de altura, 30 centímetros, logicamente, para que nós possamos fazer a alimentação dos animais. Só que, como eu estou vendo essa estrutura de cima, então eu tenho que duplicá-la. Então nós clicamos aqui, jogamos aqui para baixo, ponto 2, clicamos aqui, jogamos aqui para cima, ponto 2. Duplicado, então. Certo? Temos aqui as duplicações. Agora, como nós temos as nossas baias aqui de 0,70 centímetros cada uma, então a gente poderia fazer também a primeira medição com base na mensuração de distância. Clico aqui como primeiro ponto de referência. Opa, desculpem. Medida de distância, né? Sempre medida de distância. Clico deste ponto aqui até mais ou menos aqui, ó. Não precisa ser exato, é só para você ter uma ideia de onde que vai ficar a tua baia. Pronto, aqui, ó. Neste ponto. Neste ponto. Perfeito? Então, a partir daqui, eu vou criar uma espécie de parede, podemos assim dizer. E essa parede, ela vai ter o comprimento de 2 metros para que cada animal possa ser colocado nesta baia. Não que necessariamente vai ser de concreto, mas eu posso representar isso também como uma estrutura metálica. Mas apenas eu posso, digamos, criar esta parede ou este anteparo para dizer que o animal será alocado nesse espaço de 70 centímetros de largura. Então eu venho aqui onde está a pontuação, clico com a linha, dou um ESC, né, na distância, vai ficar mais ou menos aqui.
podendo, inclusive, atravessar. Eu posso escolher esse ponto aqui e posso jogar aqui para cima. Opa, vamos de novo na linha. Estava neste ponto aqui, né? Clique em qualquer ponto fora, vai aqui para cima. Só para dizer, olha, vai ser esse ponto. Então, para facilitar, vamos melhorar aqui o nosso entendimento. A gente pode partir da linha a partir dessa parede aqui, mais ou menos neste ponto, deu 0,70. Especificando, tem que ser por fora. Vamos colocar por fora que fica melhor. E joga aqui para cima. 1,2. Ou melhor, 2, né? Vamos colocar 2 metros que a gente tinha combinado. 2. Perfeito, da UESC. Certo? Aí nós podemos pegar esta linha e podemos deslocá-la para que ela possa atingir. Seleciona. Até chegar aqui. Opa. Às vezes fica um pouco complicado, pessoal, para colocar onde a gente quer exatamente. Pronto, ficou. É assim, tá? Vamos ver se ficou legal? Vamos conferir. Lá na medida. Pega este ponto, opa, para cá, 0,89. Então, vou ter que chegar um pouquinho mais próximo. A gente pega de novo, então, esta linha, seleciona, dá uma chegadinha para o lado direito. Aqui, mais ou menos. Ou estava 0,89, né? 0,89. Então, tenta trazer para este lado aqui a 180. Aqui. E digita 0,19, porque está em 89 centímetros. Assim, a gente garante que essa distância daqui para cá, essa distância daqui para cá, é de 0,70, para caber um animal ali, né? Muito bem. Agora, nós vamos duplicar essas paredes de modo a fazer com que nós tenhamos as baias aqui para os nossos animais. Então, a gente se utiliza do comando deslocamento novamente, seleciona essa extremidade, clique em cima, movimenta para o lado da direita da tela e digita ponto 7. Faz a mesma coisa com esse, ponto 7. A mesma coisa com este, ponto 7. Opa, ponto 7, desculpem. E assim sucessivamente até chegarmos na outra lateral. Vejam que aqui então nós estamos fazendo as nossas baias para os animais. Esse sistema de baias, a gente falou na nossa aula teórica de construções rurais, que se trata de um sistema de área de descanso ou área de espera. E é um sistema bem interessante para os nossos animais, para que eles fiquem ali descansando no pós-ordenha e para que eles recebam os tratos que são necessários para a condução. A gente tem que lembrar também que essa estrutura que nós estamos demonstrando é uma estrutura que deve apresentar uma climatização com a aspersão de água sobre os animais, caso necessário, para que nós possamos garantir a temperatura desses animais a mais adequada, que os batimentos cardíacos desses animais fiquem no entorno de 70 batimentos por minuto. Para isso, nós temos um regime de aspersão de 2 minutos,
e a depender da temperatura, esse regime pode ficar por volta de 5 minutos até 15 minutos de molhamento dos animais. Só que, pessoal, isso aqui é uma parede. Então, a gente precisa criar as duplicações de aproximadamente 15 centímetros para um lado. Então, para esse lado, a gente vai digitar ponto 15. E assim segue. Passamos o mesmo movimento para criar todas as nossas baias. É trabalho braçal, mas fazer o que, né? Estamos aqui para isso. Estão percebendo que agora nós temos mais facilidade, né, para a gente poder mexer com esses comandos. Está bem mais tranquilo da gente poder trabalhar. Vocês já sabem a maioria dos comandos por meio dos nossos vídeos. E vocês com certeza farão as suas construções da melhor forma possível, né? Hoje, um profissional que não lida com AutoCAD, que não sabe mexer com ArcGIS, ele infelizmente é um profissional que se encontra fora do mercado. Antigamente nós lidávamos muito com as plantas baixas nas folhas, nas pranchetas, e a gente ainda o faz porque nós precisamos treinar as nossas habilidades manuais, né? A criação da letra técnica também, porque existem alguns projetos que a gente vai precisar atualizar, por exemplo, na planta construtiva. Por mais que a gente faça a impressão de um bom projeto, sempre há a necessidade da gente fazer uma pequena atualização lá na planta construtiva junto com o nosso mestre de obras. Então, aqui a gente tem que garantir que, de fato, a gente construa a nossa planta da melhor forma possível. Perfeito? Aqui tem uma que saiu um pouco errada, tá? Eu já vou consertar ali. Tem uma que saiu um pouco esquisita, que foi essa aqui, mas a gente já conserta ela, tá? Apenas para ilustrar para vocês, então, de que maneira que a gente pode fazer este procedimento. Olha aqui, ó. Provavelmente, pessoal, a maioria das nossas plantas, elas terão que ser arrumadas em algum aspecto, tá? Esta aqui, por exemplo, que está duplicada, a gente tira, porque ela está errada. Essa aqui, muito provavelmente, a gente vai ter que refazer, porque ela está errada. Voltamos, então, aqui no comando deslocamento, só dá um zoom menor, aqui e aqui. Clicou, joga aqui para a lateral, ponto 15. Pronto, agora ficou mais certo. Vamos ver se está tudo certo. Aqui parece que tem algo duplicado também. E aí a gente tira da ferramenta com ESC, clica sobre essa reta que está estranha, dá o delete e aí a gente acerta essa situação. Tá? Utilizem sempre a mãozinha, que é a nossa ferramenta PAN, para vocês visualizarem se está tudo certo, se está tudo dentro dos conformes. Tá? Vejam que aqui as primeiras, todas elas saíram bem em cima da parede. Né? Agora, essas aqui já estão aparecendo sem estar ligadas à parede. Não tem problema. O que a gente faz? Seleciona o objeto, clica neste ponto e traz até a extremidade. Clicou, deu ESC, finalizou. Vocês vão fazer do mesmo jeito para todos os demais objetos que necessitarem desse comando, tá? Pega aqui, estica, clicou, dá o ESC. Desse jeito, tem que fazer exatamente desse jeito com todos os objetos, todos. Para que haja coincidência, logicamente, para que ele chegue na extremidade. Ó, pessoal, o importante é o seguinte, ó. Se você simplesmente segurar e aqui jogar para o lado, ele começa a dançar o objeto. E não é esse comando que nós queremos. Nós queremos pegar e esticar. Tá vendo? Ele fica dançando e não consigo posicioná-lo. Então, clica. Só clica uma vez. Joga aqui para a extremidade. Beleza.
Faz a mesma coisa com este, ó. Clica uma vez. Joga aqui para a extremidade, fechou. Tá? Uma vez só, um clique. A gente consegue fazer isso com todos. Aqui a mesma coisa, um clique, jogou, extremidade, acabou. E assim a gente vai utilizando também a ferramenta PAN para nos ajudar. Para sair da ferramenta é o ESC. E vamos ajustando aqui como se deve, né? Faz a mesma coisa aqui, dá o ESC. Faz a mesma coisa aqui, dá o ESC. Faz a mesma coisa aqui. Extremidade dá o ESC. Ok. Percebem que é um jeito simples até, né? De fazermos esse alongamento. Só é um pouco cansativo, porque nós temos uma construção um pouquinho mais complexa, eu diria, né? Mas nada que seja muito complicado, seja muito trabalhoso, enfim. A gente consegue, né? Com muita coragem a gente consegue. Vamos ver se está ficando bom, está ficando legal. Movimento aqui do ladinho para o PAN, né? Mais um pouquinho. Sempre cliquem em ESC para sair do comando, tá? Importante. Senão ele vai ficar operando aquele comando de sempre que você estava operando anteriormente. Pode ser que haja uma sobreposição de comandos. Pronto, aqui no final está tudo bem, né? Vamos verificar dos outros lados, nas outras situações. Até aqui está ok, aqui ainda não. Então, vamos continuar. É um treinamento. Vamos em frente. Clica no objeto, clique em sua extremidade, um cliquezinho só. Faz a mesma coisa com outro objeto. Se você deixar parado, ele vai perguntar se você quer esticar ou alongar. Geralmente só clica e puxa. Clica e puxa. Ok. Pega a ferramenta PAN, verifica se nos outros locais nós temos este mesmo problema. Dá um zoom aqui para ajudar. Clica e estica. Clica e estica. É cansativo por demais, tá? A gente sabe que montar uma planta como essa no AutoCAD, que é uma planta de caráter mais detalhado, leva um pouco mais de tempo, mas é a nossa necessidade. Opa, aqui saiu uma linha fora, dá um Ctrl Z para desfazer o comando que você acabou de fazer. Se ajudar, aumenta o zoom, lembrando que o zoom dinâmico é feito pelo scroll do mouse. Perfeito? E assim vamos. Isso até o final.
Vamos ver se nós estamos chegando ao finalmente, quanto que falta, né, para chegarmos lá. Aqui está ok, aqui está ok também, vamos ver aqui. Aqui também, parece que estamos muito bem mesmo. Aqui está faltando, então vamos lá. Perfeito. Aqui também, né? Muito bem. Aqui. Sempre tem que fazer o encaixe, porque se por acaso você utilizar a ferramenta aparar posteriormente, você vai perceber que vai apagar praticamente todas as linhas. Então assim, a gente conseguiu fechar. Vamos ver se essa aqui está fechadinha. Não, falta só um pouquinho. O importante é que assim vocês ficam craques para mexer no AutoCAD, né? Vamos ver então se no outro caso já foi. Aqui aparentemente já. Muito bem. Então nós temos aqui já os nossos pontos todos setados, todos arrumados. Só que aqui em cima a gente precisa ligar uma linha à outra. Aqui, ó, nesse ponto. Fácil. Cria aqui para cá. Sempre desse jeito. Novamente ferramenta linha. Aqui para cá. Enter. Vai fazendo isso para todas as nossas baias, né? Aqui para cá. Aqui para cá. Essa parte é menos trabalhosa que aquela que nós estávamos fazendo até agora, né? Então, de verdade, pessoal, o processo no AutoCAD ele facilita bastante a nossa vida. Só que, às vezes, a gente acaba se utilizando de muito tempo para cuidar desses detalhes. E eu prefiro ser bastante cuidadoso nesse contexto para que a gente crie um projeto fechadinho desde o começo, para que nós não tenhamos problemas. Porque se você utilizar um comando de aparar, se você utilizar um comando de apagar, na hora que você quiser aparar uma parede com a outra, para não deixar aquelas paredes cruzadas, por exemplo, aí fica mais fácil fazer isso. Certo? E vamos trabalhando. Falta muito ainda? Deixa eu ver. Não falta muito não, falta pouco. Vamos lá, com fé e coragem. É mais fácil porque o AutoCAD, de certa maneira, é inteligente, então ele vai reconhecendo onde é que estão as bordas, né? Então a gente consegue, com tranquilidade, reconhecer onde é que está a borda, mesmo num zoom mais elevado como esse, e aplicar as devidas correções. E por fim, a última e não menos importante, né? Perfeito. Temos aqui todas as nossas baias de 2 metros, plenamente construídas. E agora está na hora da gente fazer o apagar, né, das estruturas. Gente, eu não vou fazer aqui embaixo. Teoricamente, nós teríamos que ter uma estrutura como essa repetida aqui embaixo, porque são baias dos dois lados. Mas eu não vou repetir para a gente não gastar muito tempo aqui no processo.
Vamos só nos utilizar aqui dos comandos, neste caso é o comando aparar, ok? O comando aparar é muito simples, a gente só vai selecionando quais são as áreas que nós queremos de fato apagar. Vejam como fica fácil, né? Opa, vocês viram o que aconteceu aqui, né? Ó, vocês viram o que aconteceu aqui. Eu me utilizei do comando aparar e vejam que ele tenderia a aparar. Então isso não pode acontecer, tá? Significa dizer que ali ainda não teve união daquelas paredes com esta parede. Então, para a gente poder resolver essa situação, para fazer encostar logo de uma vez, vamos só verificar onde que está o problema. Aparentemente está aqui, né? Jogou aqui para baixo, ok. Volta, utiliza o comando aparar, vê se dá. Opa, ainda não. Tem um problema aqui, talvez. Aqui. Seleciona, clica, traz para a extremidade, coisa de 0,003 metros, né? Interessante. Agora a gente vem aqui no comando aparar. Opa, deu certo. Legal. É isso que a gente tem que fazer. Não tem muito para onde correr não, tá, pessoal? Então, vamos lá. Adiante. Vamos novamente de comando aparar. Por isso que eu fiz aquele acerto para encontrar ali uma parede com a outra. Deu trabalho? Deu. Mas vejam que agora a gente consegue fazer a eliminação daquilo que não é adequado para a nossa construção, né? Vejam quanto que isso é importante. Vamos continuar aqui com a ferramenta PAN. Opa. O que falta? Aqui não falta mais nada. Então a gente vem aqui com o comando aparar, só para finalizar as nossas aparas. Muito bem. Aqui em cima a mesma história. Opa, vamos aproveitar aqui embaixo, né? Aqui novamente. Utiliza a ferramenta PAN para dar uma subidinha. Às vezes ele começa a dar umas travadas, tá, pessoal? A versão 2021, ela tem um pequeno problema, principalmente quando a gente lida com comando sobre comando. Então é interessante, toda vez que você trocar de comando, você aperta ESC e seleciona um novo comando. Aperta ESC aqui no PAN, seleciona novamente o aparar e começa a fazer as aparas, né? Aqui também, né? Opa, perfeito. Comando PAN novamente, vem aqui do lado, ainda falta apagar essas aparas. Utilizo o PAN mais uma vez. Vamos aparar mais algumas coisas. Aqui tem alguma coisa que sobrou do lado de fora. Ah, e esse aqui precisa ser esticado também, tá? Então vamos selecionar o objeto do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Jogou aqui para cima, esticou, fechou, dá ESC. Vem com a para. Apagou. Simples assim, tá? Vamos ver se ficou bom? É, aparentemente ficou legal. Só que vocês estão notando uma coisa? Parece que a gente não tem uma entrada aqui, né? Parece que é tudo parede fechada. E na verdade, isso aqui é um corredor, ó. Essa parte onde nós estamos com a mãozinha do PAN seria um corredor aberto. Então quer dizer, a boiada não vai poder entrar? Vai, claro que vai poder entrar, com certeza. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode basicamente pegar essa linha aqui, ó. Vamos dar o ESC, né? Vamos selecionar essa linha aqui em particular e a gente estica ela até aqui, essa extremidade. Tá, ESC.
Faz a mesma coisa com essa aqui. Opa. Até aqui a extremidade. Beleza. Tá. E agora vemos como nós vamos trabalhar aqui com o comando aparar. Aparou, aparou. Opa, legal. Temos uma entrada. Só que a gente precisa de uma saída também, né? Mesma história. Seleciona a reta. Coloca aqui no ponto. Clicou. Joga aqui para a extremidade. Perfeito. Mesma coisa aqui. Seleciona. Extremidade. Ok. Apara. E apara. Oba! Legal! Bacana! Temos aqui então a nossa planta baixa. Muito bem. Agora, logicamente que a gente tem que construir o nosso telhado, né? Só que o telhado é uma projeção que se encontra acima da nossa planta. Então, como que a gente pode criar esse telhado para ficar legal? Primeiro, a gente tem que saber, vamos só dar um ESC aqui para não ter confusão de comando. A gente vai ter que saber, basicamente, qual que vai ser a projeção lateral para cá, para cá, para cá e para cá. Que é o que a gente chama de bordadura da nossa construção. Geralmente, esse telhado excedente, ele é de aproximadamente 2 a 3 metros. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. 2 a 3 metros para fora da nossa construção. Agora, como garantir que de fato a gente vai conseguir fazer algum quadrado que fique aqui 2 a 3 metros para fora? Ora, simples. A gente cria então, vejam só como é simples. A gente pode selecionar essa linha externa e dar um comando deslocamento. Seleciona ela, ponta a ponta, joga aqui para cima, 3. Legal. Tudo bem. Mesma história aqui para baixo, ó. Seleciona, joga aqui para baixo, 3. Só fazer um zoom menos aqui, ó. Estão conseguindo ver? É isso, ó. Aqui vai ser a projeção externa da nossa cobertura. Agora, eu preciso jogar alguma coisa para cá também, né? 3. Qual parede será que eu vou usar? Eu posso me utilizar dessa parede aqui, dessa linha. Por isso que é tão interessante a gente criar como linha, tá? Porque se você cria como polilinha, ele vai querer duplicar tudo. Clicou, clicou, joga aqui para fora, 3, tá bom. Clicou nesta aqui, joga aqui para fora, 3, acabou. E agora? Ora, a gente pode utilizar o comando joga para cá, ó. Não importa tanto. Aqui, joga para cá, não importa tanto. Dá um ESC. Prega para cá, essa linha, joga para cá. Opa, legal. Pega essa, joga para cá. Beleza. Estão percebendo que eu quero fazer as linhas se cruzarem? Agora eu venho nessa última, faço o mesmo movimento, jogo para cima, jogo para baixo, venho aqui na ferramenta de aparar, tirei, tirei, tirei e tirei. Muito bem. E agora, para a gente poder finalizar essa cobertura, a gente seleciona mais uma linha, mais ou menos aqui na metade, que é o nosso ponto de partida, ou pode ser até que fora, né? Joga fora, 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 fora. Acabou. Dá um ESC. E aí, trabalhamos aqui com a para novamente, aqui e aqui. Mas por que eu fiz isso? Este seria o meio do telhado. Para onde a água vai para um lado, para onde a água vai para o outro. Mas como eu estou focado ali na questão da nossa planta baixa, então essa cobertura não deve aparecer desse jeito. Essa cobertura, na verdade, vai ter que aparecer de uma outra maneira. Provavelmente, a gente vai ter que formatar essa linha. Como?
A gente vai trabalhar com vocês agora como fazer a camada, ou como fazer o nosso telhado ficar como se fosse tracejado. Tá? A ideia é que todo componente que se apresenta como traço, que esteja acima da projeção, ele não pode ser apresentado dessa maneira como vocês estão vendo, porque aqui nós estamos dizendo que nós temos duas ou três linhas contínuas, na verdade, delimitando o espaço. Na verdade, a gente já tem um entendimento que essa estrutura de baixo aqui é a nossa baia, o nosso ambiente onde os bois, as vacas, melhor dizendo, ficarão descansando posteriormente ao processo de ordenha. Então, essas linhas externas representam a nossa cobertura, só que elas não estão tracejadas. Estar tracejado significa estar acima do plano que está sendo avaliado. Para a gente tornar essas linhas tracejadas, vejam que aqui no comando linha, eu não tenho como criar uma linha tracejada por natureza. Ela sempre vai sair assim, ó, linha contínua. Então, para que a gente possa criar uma linha de fato tracejada, a gente primeiro precisa criar uma camada nova. Então a gente clica em camadas, propriedade da camada. Aqui a gente vem nesse botão, nova camada. E aí a gente digita telhado. Ok? A gente vem aqui neste tipo de linha. Olha lá, altera o tipo de linha para todo o desenho, na verdade só para aquilo que nós queremos alterar mesmo. E aqui, ao invés de ser continuous, linha sólida, a gente clica em carregar, e aí a gente busca qual vai ser o tipo de linha que nós vamos trabalhar. Deem preferência sempre para as linhas de caráter ISO, que comecem com esse ACAD, ISO, alguma coisa. Porque são os padrões da ISO, International Standardization Organization. E deste modo, a gente vai escolher uma das linhas que está disponível para nós, lembrando que é uma linha tracejada, embora nós tenhamos aqui outros padrões, tá? Temos aí outras situações que a gente pode estar trabalhando. Por exemplo, essa tracejada 2, embora não seja a linha ISO que nós estamos trabalhando, a gente poderia colocar ela como um exemplo, ok? Tracejada ponto 5, ok? Aí nós fechamos. Aparecemos aqui na camada de novo, vejam que aqui a camada 0 é a camada que a gente estava trabalhando. Ao invés de selecionar a camada 0, vamos selecionar a camada telhado. Tá? E aqui nos objetos a gente vai clicando. Opa, desculpem. Clica aqui, aqui e aqui. Por enquanto, todos esses objetos fazem parte da camada 0. Só que eu quero trocar para a camada telhado. Tá? Deu certo? Ainda está como continuous. Então a gente muda aqui para tracejada 2. Ok. Ficou bom? É uma linha tracejada. Ficou legal. Quer alterar? Dá uma olhada lá novamente nas propriedades da camada. Vem aqui para a linha, tipo de linha, né? Verifique outros tipos. Tracejada ponto 5 parece a linha mais curtinha de todas, né? Vamos ver se tem alguma outra. Tem a linha oculta, linha de gás, linha de água, 1.25. Será que essa aqui fica boa? Vamos ver se fica melhor. Não, ela é muito parecida. Bom, basicamente é isso, né, pessoal? A gente vai alterando, então, porque esse traço ISO aqui ele vai ficar maior, quer ver? A gente coloca OK. Fecha aqui primeiro, né? A gente abre aqui novamente o telhado. Seleciona os nossos objetos. Vem aqui na camada telhado, propriedades de camada, muda para traçado ISO, por exemplo. Vejam como mudou ali, tá vendo? Ó? Então, realmente é interessante que a gente faça com a linha tracejada, embora seja um padrão fora da ISO, mas é um padrão que o próprio AutoCAD estabelece, né? Então, a gente vem aqui novamente, propriedades,
muda o padrão da linha, joga a linha tracejada, ok, e pronto. Fizemos aqui o nosso tracejado, indicando, portanto, que nós temos o nosso telhado, a nossa cobertura. Perfeito? E assim a gente aprendeu mais uma ferramenta do AutoCAD para a gente poder utilizar. É claro que daí nós temos que fazer a projeção dessa cobertura, de colocar algumas cotas para informar que essa cobertura ela tem duas águas, uma que se direciona aqui para baixo, outra que se direciona aqui para cima. Nós devemos indicar a declividade também. E para isso, nós poderíamos utilizar a inserção de algumas formas, ou nós poderíamos colocar a linha de chamada. A linha de chamada, só para a gente ter uma ideia, né? A gente vem aqui nas camadas, clica aqui na camada 0, e nessa camada 0, a gente pode selecionar a cor do traço, ou ainda, a gente pode ocultar a camada, né? Por exemplo, vejam aqui, ativar ou desativar a camada, congelar ou desativar, bloquear ou desbloquear. Bloquear ou desbloquear é para a gente não mexer nos itens da camada, né? Se eu simplesmente colocar aqui, ó, vamos colocar primeiro bloquear e eu não quero ver. Desativar a camada atual. Olha aí, ó. Desativei, agora só estou lidando com o telhado. Para ficar um pouquinho mais fácil para a gente mexer aqui nas situações. Então, eu posso aqui criar uma linha de chamada, como essa aqui. Adicionar linha de chamada, remover, alinhar, coletar e tal. Aí nós vamos pegar o ponto aqui. Opa. Vamos desfazer, né, para não ficar um negócio feio. Vamos criar novamente. Vejam que aqui a letra está enorme, enorme. E até houve o questionamento de um dos nossos alunos que dá para a gente mexer aqui na formatação do texto. Ó. Aqui nós temos o tamanho Arial. Nós temos aqui o ângulo oblíquo, o espaçamento entre os caracteres e o fator de largura entre os caracteres. Tá? E aqui na lateral nós temos o estilo do texto. Que estilo é esse? 2,5? Vamos só selecionar aqui o nosso texto. Vamos verificar se o 2,5 ajuda. Ajuda. Opa, então é aqui que a gente vai alterar, tá? Ah, mas só tem 4 e 2,5. Dá para digitar, por exemplo, 1.0? Vamos só colocar aqui, né? De novo, 45. Só para exemplificar que dá para a gente mudar então o nosso texto, tá? Então aqui vamos selecionar 1. Vamos ver se dá? Dá. É isso aí, meus caros. A questão da gente alterar o texto ou não, a forma do texto, é assim que a gente faz, tá? A forma com relação aqui à nossa letra e também o tamanho dela. Beleza? Então, ou a gente pode aumentar aqui, ó, a largura da caixa de texto, enfim. Vamos colocar aqui. Telhado duas águas. Com declividade de 30%. E só. Perfeito. Aí a gente vem em fechar o editor de texto. Vamos ver se o texto apareceu em algum lugar. Não apareceu. Bom, mas pelo menos todo esse samba nos ajudou a compreender exatamente como fazer esse processo, né? Mas vamos lá. Novamente, vamos tentando. Muito bem, pessoal. Então, assim, com essa ocultação, né, de camada, a gente só consegue ver agora o telhado, a gente pode colocar novamente aqui o telhado para ser visto, ou a camada 0 para ser vista, né, desbloqueia, e aí a gente consegue ver. Por que ela não apareceu aqui então, pessoal? Não apareceu porque ela estava na camada 0. Tá? Então, quando não aparecer para vocês, é porque estava na camada 0. Perfeito? Quer criar cota? Pode criar cota. Vamos lá criar cota. Aqui, né? Vamos só com a ferramenta Pan novamente. Vamos para a nossa cota. Aqui nós temos outros estilos de cota, tá? Cota linear, angular, comprimento de arco, com desvio, mas pode ser essa cota inteligente aqui. Daqui,
para cá, para cima. Ok. Aí esse texto aqui, ó, vamos só verificar. A gente consegue mudar a propriedade. Opa! A cota está aparecendo muito grande, né? Clica 2 vezes, do mesmo jeito. 1. Pronto. Quer fazer ponto 5? Ponto 5. Beleza. Aí você pode, inclusive, dar uma diminuída, desloca, largura total. Perfeito. Opa, desculpem. Desfaz. Clica fora e prontinho. Está resolvido. E nessa aula de hoje a gente conseguiu visualizar como que a gente consegue fazer o uso das ferramentas mais comuns aqui do AutoCAD, né? Apenas resumindo, nós conseguimos fazer essa estrutura, que é um barracão de descanso dos animais pós-ordenha, e nesse barracão a gente pode inclusive trabalhar com os tratos com os animais. Pode ser tanto pós-ordenha como também um pré-ordenha, no sentido da gente poder também fazer pesagem, no sentido de servir como área de descanso, enfim, para que nós possamos trabalhar da maneira como nós colocamos lá na nossa aula teórica, tá certo? Bom, levando-se isso em consideração, aqui nós fizemos então este desenho, nós demonstramos para vocês inicialmente que a ferramenta linha é a ferramenta mais utilizada aqui no nosso certame, e que na maioria dos casos a gente vai trabalhar com a ferramenta aparar, nós podemos trabalhar com a ferramenta deslocamento para a criação das paredes principalmente. Eventualmente a gente vai ter que trabalhar com a ferramenta esticar, se vocês estão lembrados, aqui nós fizemos todos os esticamentos de linhas para fazer com que houvesse uma coincidência nessas baias todas. Essas baias elas foram trabalhadas com uma largura de 0,7 por 2 metros, no sentido aqui que eu estou apontando, 2 metros aqui, 0,7 aqui de largura. As paredes 0,2, aqui nós temos uma largura total de 19,98, aproximadamente 20 metros. Na verdade o comprimento, né? A largura seria aqui de cima para baixo, perfeito? E nós mostramos a ferramenta cota, nós mostramos como diminuir aqui a nossa fonte, é bem fácil. Aqui na fonte a gente simplesmente seleciona, clica 2 vezes, e quando ao clicar 2 vezes a gente seleciona novamente o texto e a gente mexe exatamente aqui, ó, na parte superior de estilo do texto, colocando aqui a altura do texto em unidades de desenho, para texto novo ou texto selecionado. Estava em 2.5, se a gente colocar em 2.5 fica esse tamanho imenso. Então quando a gente coloca 0.5, fica naquele tamanho mais simpático que é interessante para nós. Tá? Clica fora para finalizarmos o processo. Lembrando que a gente sempre tem que ficar mexendo no comando ESC ou no botão ESC para sairmos do comando em questão. E o último elemento que nós demonstramos para vocês, que nos permite criar uma camada superior, o telhado, é a criação das propriedades de camada, como vocês viram ali conosco, né? Basta clicar em propriedades de camada e aqui vocês podem adicionar camadas novas por meio deste botão aqui, ó, por meio deste desenho, nova camada ou Alt N, perfeito? Bom, vamos demonstrar somente como é que o telhado se encontra, né? A projeção de telhado. A gente clica nesta pequena lâmpada e aí finalmente nós temos aqui a nossa camada. Tá? Ilustramos nessa aula ainda como que a gente pode colocar objetos dentro de camada, e aqui nós temos o nosso texto, declividade de 30%, conforme nós ensinamos na nossa aula prática, aula teórica, desculpem, e aqui a nossa linha de chamada que está levando para essa cobertura, e inclusive nós escolhemos o padrão com essa linha pontilhada, justamente para dizer, olha, a nossa cobertura está num plano acima do plano que nós estamos visualizando. Agora, talvez a grande pergunta de vocês seja, como que nós vamos criar uma parede? As paredes, elas não podem ser criadas em um plano tridimensional, porque aqui nós estamos falando sobre uma tarefa bidimensional. Nós estamos aqui na visualização
2D do AutoCAD. Quando eu falo sobre plano tridimensional, vocês vão entender. Ó, vamos tentar criar uma parede aqui neste plano tridimensional. Para isso, eu saio da ferramenta Pan, venho aqui na ferramenta Linha, vamos só clicar em ESC 2 vezes, vamos limpar a linha de comando, vamos aqui com a nossa ferramenta Linha, e aqui a gente toma cuidado para selecionar a extremidade a partir da qual nós vamos construir a nossa linha. Tá? Eu quero construir uma parede com uma altura de 6 metros. Digitamos 6, nós temos uma linha. Dá o ESC, faz a mesma coisa do outro lado. Aproxima aqui a visualização com o scroll do mouse, seleciona, joga aqui para cima, 6, ponto. Dá o ESC novamente, agora nós temos duas linhas. Se a gente fizer a visualização da parte frontal, temos as duas linhas formadas. Essa aqui saiu um pouquinho torta, é bem verdade, mas apenas para ilustrar para vocês, né? Se eu quiser criar uma linha agora aqui ou na extremidade, essa extremidade aqui, a essa extremidade aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Clico, extremidade 1, extremidade 2. Aperto ESC, pronto, linha criada. Na perspectiva, por enquanto, tudo ok. Parece realmente que tem uma parede. Certo? Vamos tentar criar os elementos dessa parede. Para que a gente crie o elemento dessa parede, me permitam apenas fazer um pequeno ajuste nesta parede aqui. Eu vou selecionar este objeto, essa parede está muito torta, vou simplesmente deletar, que é o comando Erase. Tá? Vou fazer a mesma coisa com essa linha aqui de cima para que eu possa fazer uma parede mais adequada. Eu gosto de construir as paredes na visualização em perspectiva, porque fica muito mais fácil de observar. Então vamos de novo, ferramenta linha, escolha extremidade, 90 graus, certinho. Opa! Vamos novamente. 6, perfeito. Agora, vamos ligar lá com a outra extremidade. Perfeito. Finalmente, então, eu tenho minha parede de novo, né? Agora, me parece que bem certinha. Vamos ver aqui. Ah, aqui tem outro detalhe, estão vendo? Ó, se a gente visualizar na perspectiva, ela saiu aqui na linha de dentro. Ó. Isso não pode acontecer. Então, vamos de novo. Deu errado? Tentem, treinem. A ideia é sempre que a gente faça da maneira mais correta possível. Então, vamos de novo. Linha. Escolhe a extremidade certa. Joga para cima. 6. Ok. Tira do zoom um pouco para facilitar. Colocou aqui, dá o Enter. Vamos ver se agora ficou bom. Ah, agora parece que ficou legal. Perfeito. Muito bem. Tá, vamos começar a construir então os elementos da nossa parede. Como se trata então de uma parede de um ambiente como esse, que na verdade não é bem uma parede, são apenas as colunas laterais de um barracão, então a gente precisa desenhar qual vai ser o posicionamento dessas colunas laterais. Tá? As colunas, no geral, elas têm 30 centímetros até 50 centímetros de largura. Então eu vou trabalhar com uma coluna de 50 centímetros de largura, tanto aqui na face direita, quanto na face esquerda, isto, e na face direita, ok? Para a gente poder criar a representação de uma coluna, a gente poderia vir aqui no nosso comando deslocamento. Aí eu clico aqui no comando deslocamento, clico nesta linha, clico nesta outra e tento selecionar. Olha o que acontece. Não é possível deslocar esse objeto na direção da vista atual. Porque, apesar de nós estarmos vendo uma espécie de planta, por assim dizer, o que nós estamos vendo, na verdade, numa visualização tridimensional, seria a dimensão de altura. E eu não consigo duplicar nenhum tipo de material na dimensão de altura. Talvez essa linha sim, essa linha aqui de baixo sim, mas as linhas laterais não. Então é interessante que nós façamos uma construção próxima à nossa planta, como se eu estivesse explodindo a minha planta e derrubando
as paredes para que elas fiquem deitadas no mesmo plano 2D que a minha construção. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos aqui com a nossa ferramenta apagar, cliquem nos objetos que serão apagados, apertem Enter. Pronto. Voltamos a ter o nosso objeto apagado e aqui nós temos então a nossa planta do jeito que estava. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar a ferramenta linha, vamos colocar em qualquer ponto, vamos jogar para a nossa direita e vamos colocar uma parede, como se ela estivesse aberta, como se ela estivesse deitada. Pronto. Vamos imaginar agora a altura dessa parede, ou das colunas, né? Que seria, neste caso, de 6 metros. Então, joga aqui para baixo. Vamos fazer um pé direito de 6, né? Tentem manter o mais reto possível. Eu sei que às vezes com o mouse é mesmo difícil. Provavelmente uma mesa digitalizadora nos ajudaria mais nesse sentido. Joga para essa lateral. Os mesmos 20 metros. E aí, finalmente, a gente fecha aqui. Aperta o Enter e fechou. Tá? A luz disso que nós estamos vendo na tela vai parecer apenas um quadro, vai aparecer apenas um retângulo. Mas, na verdade, essa aqui vai ser a parede, com essa parte aqui sendo a parte de baixo da parede. É como se a gente pegasse a mãozinha aqui e erguesse essa parede no sentido da tela de vocês, no sentido do rosto de vocês. E aí essa parede ficaria levantada representando a comunicação com o telhado. Tá? Então, para facilitar a ideia do desenho, vocês podem virar aqui para a tua vertente sul. Clique aqui no sul. Opa, volta lá para a projeção superior. Apenas invertam. E aí a gente consegue ter uma ideia de como que ela vai ficar. Essa aqui então seria a base da parede, essa aqui seria o topo da parede. E assim a gente consegue construir os elementos que nós precisamos. Em termos de coluna, como nós dissemos, vamos fazer algumas colunas, as laterais de 50, as internas, os pilares que vão sustentar o nosso telhado na lateral, de 30, tá bom? Então, vamos pegar aqui a ferramenta deslocamento, vamos fazer do jeito que a gente sempre faz, escolhe o objeto, seleciona, joga aqui para dentro. Só que neste caso, ao invés de ser ponto 2, vai ser ponto 5. Aqui é a mesma coisa. Ponto 5. Aqui em cima, a gente vai fazer uma projeção para baixo de mais ou menos uns 40 centímetros, que vai ser a viga de sustentação da nossa estrutura de telhado. Então vamos colocar ponto 4. E aqui embaixo a gente pode construir uma pequena mureta de isolamento, que pode ter o mesmo tamanho da mureta que está aqui do lado, ó, que a gente falava que se tratava de uma mureta de 30 centímetros. Então seleciona o objeto, joga aqui para cima, ponto 3. Pelo menos a base do processo já está montada. Ótimo. Agora nós vamos criar as nossas colunas. Essas colunas de sustentação, elas serão colunas espaçadas, aqui nós temos 20 metros, né? Geralmente nós colocamos as colunas de 3 em 3 metros ou de 4 em 4 metros. Como nós temos então 20 metros, e nós estamos supondo que essas duas colunas laterais elas já servem como duas colunas de sustentação, então aqui dentro nós precisamos distribuir pelo menos mais 3 colunas. Correto? 3 colunas espaçadas igualmente. Essas 3 colunas espaçadas igualmente, vocês podem fazer um cálculo muito simples. Nós, na projeção, perdemos um único metro. Por quê? A largura dessa coluna aqui é de 50 centímetros, a largura dessa coluna é de 50 centímetros. Então, na verdade, deste ponto aqui até este ponto aqui, nós temos 19 metros. Então, a gente precisa calcular 19 metros dividido por 3. Então, em aproximadamente a cada 6 metros, nós temos que instalar uma coluna. Vamos medir então a distância. Na verdade, eu estou aqui com a ferramenta automática, né? Vocês estão vendo. Vamos trabalhar com a ferramenta de medida de distância. Deste ponto aqui, vamos setar aqui para cá.
Mais ou menos aqui, ó. Aqui seria a nossa primeira coluna. Então, aperta ESC. E nesse ponto onde nós estávamos, aí você vem de fora a fora, cria a tua linha. O mais reto que você conseguir. Pronto. Não importa se ela transfixar a parede nesse momento, é meramente um projeto. Clicou, dá o Enter, acabou. Certo? Aí, para você... vamos só ver como é que ficou essa questão da linha primeiro, né? Porque a gente pode mover para um lado, mover para o outro. Vamos ver qual distância que nós estamos dessa linha aqui, ó. 6 metros, olha, foi bem preciso. Muito bom. Para a gente evitar de ficar nessa coisa do olhômetro, vocês podem pegar a ferramenta deslocamento, selecionar este objeto, joga para esse lado aqui e coloca mais 6 metros. Faz de novo com este objeto aqui, ponto 3. E faz com este objeto aqui, 6. Correto? Na verdade, a distância seria 6,3, por isso que está aparecendo aqui que ficou praticamente sem coluna, né? O que vocês podem fazer, então, para espaçar melhor, é, de repente, selecionar os dois objetos e deslocá-los levemente. Essa ferramenta de amarrio, nós mostramos o quanto ela pode ser chata de se trabalhar, né? Lá no nosso primeiro momento. Mas ela funciona desse jeito mesmo, tá? Ou a gente poderia fazer o seguinte, para ganhar um pouquinho mais de espaço. A gente pode pegar esse objeto, especificamos esse objeto novamente, geramos um deslocamento nele, ponto 3, aí já fica um pouquinho mais espaçado. Não está ideal, a gente pode fazer ideal, né? Mas a ideia não é a gente fazer certinho logo de cara, é mostrar como a gente constrói a parede e as suas ferramentas. Então aqui nós temos já a nossa parede, praticamente construída. Aqui em cima seria o nosso telhado, tá? Onde nós temos aqui essa projeção, tá? A parte de cima. E aqui a gente vai fazer basicamente as nossas aparas, do jeito que nós fizemos ali no cenário anterior. Apara aqui, apara aqui, aparamos aqui, aparamos aqui também. Opa. E vamos aparando, é a brincadeira do aparar. E com isso já está parecendo que é uma parede, né? Bem legal. Agora, vocês estão percebendo que nós fizemos ali, tem alguma coisa de diferente frente àquilo que nós fizemos anteriormente, né? Isso aqui que vocês estão vendo, aparentemente, está numa projeção para o interior da parede. Parece que a parede em si, as colunas, essa coluna externa e esta viga aqui de cima, parece que ela está mais para fora, e aqui as colunas de sustentação menores, elas estão mais para dentro, terminando aqui nessa viga. É assim mesmo? É. É assim mesmo. Porque aqui não é uma parede. A parede seria isso aqui mesmo, tá? Assim como aqui embaixo, né, nós temos uma parede, a representação de uma parede. Na verdade, essa parte aqui de baixo, ó, que vocês estão vendo que eu estou colocando a minha mão agora, basicamente é essa parte aqui, ó, grudada. É como se eu pegasse aqui, clicasse com a minha mão e trouxesse para o meu rosto, para essa parede ficar de pé.
E aí, nessa parte aqui, é vazado desse jeito mesmo. Tem que ser vazado para entrada de ar, circulação de ar para os animais. E aqui em cima é que nós deveríamos colocar a projeção do nosso telhado, porque isso aqui já passa a ser uma espécie de vista lateral. Agora, a projeção do telhado, a gente tem algumas formas de construir, né? Lembrem-se que, vamos só fazer a camada aparecer novamente, a camada do telhado. Pronto. Aqui, na verdade, ela ficou uma camada sobreposta, tá? Não deveria ter ficado tão próximo assim. Mas a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia utilizar a nossa ferramenta de circulação de objetos. Não, ficou feio. Vamos de novo. Essa ferramenta é muito desengonçada, gente, eu confesso. Pronto, selecionei o meu objeto. E aí eu poderia transportar esse objeto aqui para cima. Para ficar um pouquinho fora da projeção, mas ele tem que ficar alinhado também, tá? Então, de novo, seleciona para ele ficar alinhado com o restante dos objetos por lá. Deixa eu tentar de novo para deixar o negócio feito. Opa! Quando você faz pela terceira vez, ele vai selecionar a camada também, tá? O que estiver fora da camada. Então, pega, dá uma arrastada, deixa ele mais alinhado aqui, pronto, agora ficou bom. Para ele ficar fora da projeção da cobertura. E aí, a gente vai construir uma linha que vai indicar a altura dessa cobertura. Lembrem-se que neste caso, nós vamos construir um telhado, a altura do pé direito aqui está em 6 metros, né? Mas nós vamos construir um telhado que tenha lá os seus 3 metros de altura e que tenha mais 1,5 metro de cumeeira com o lanternim, tá? Então, nós vamos construir primeiro uma linha que tem que estar mais ou menos alinhada aqui a nossa cobertura, por isso que a gente pega aqui, ó, só para saber mais ou menos um alinhamento. Aí a gente clica aqui para partir a nossa linha para cá. E aí, como nós temos a nossa extensão desse telhado, é uma extensão que dá 3 metros para um lado, 3 metros para outro, então a gente teria que esticar para essa lateral aqui por volta de 26 metros, uma vez que são os 20 metros da parede, mais 3 metros de cada lado. Então ficaria 26. Ponto. É isso. Por enquanto, tá? Por enquanto. A nossa cumeeira com o lanternim, ela vai ficar 1,5 metro acima dessa linha aqui. Então o que a gente faz? A gente pode pegar aqui o comando deslocamento, seleciona este objeto, joga aqui para cima e digita 1,5. Pronto. Agora a gente precisa unir, na verdade, né, esta linha com esse suporte. Vou criar, então, foram 3 metros de altura, eu vou pegar essa linha aqui para deslocar, vou jogar aqui no sentido de baixo e vou colocar 3 metros. Perfeito? E agora o resto é desenho. O resto a gente vai ter que aprender como é que faz. Então aqui eu ligo aqui, dou Enter. Aqui eu ligo aqui também, dou Enter. E essa parte aqui de cima eu também teria que ligar. Só que para representar o lanternim, aqui na verdade seriam telhas, né? Assim. Agora é mais desenho mesmo de imaginação, tá? Para você representar o lanternim mesmo. Desse jeito. E aí a gente começa a trabalhar com várias linhas, né? A telha, na verdade, ela pode ser de zinco, ela vai ter um espaçamento de 40 centímetros entre os vãos. Então o que eu poderia fazer seria, provavelmente, né, trabalhar com o comando de deslocamento e selecionar esse objeto e esse objeto. Este aqui. E vai jogando, ponto 4. Ponto 4.
Ai, Jesus, ponto 4. De novo, professor, aquela mesma aventura que você estava mostrando para criar as baias. Trabalhos manuais aqui. Desse lado aqui, não se esqueçam, né? Opa. Ou vocês podem também começar a selecionar esses objetos aqui, ó, esses mais internos, e estabelecer o comando copiar. Só que haja paciência para fazer isso. Porque você tem que acertar, basicamente, aqui a distância. Ó, até que tá ficando bonitinho. Quase, 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 quase. Pronto. Aí, o que dá para fazer com este aqui? Dá para fazer só mais um deslocamento neste aqui. Seleciona objeto, dá 1.4 para cá também. Boa! É isso aí. É isso aí, gente. E aqui em cima o lanternim. Para você dizer que se trata de um lanternim, você pode construir, aqui são mais elementos arquitetônicos mesmo, né? Você pode construir um quadro, um retângulo, polilinha retangular. Você pode criar ele menorzinho, tá? Para encaixar dentro. Mais ou menos isso. Seleciona o teu objeto, transporta o teu objeto aqui para dentro. Tenta deixar ele bem alinhadinho, Aqui é mais trabalho braçal mesmo, né? E aí você pode criar algumas linhas aqui dentro para dizer que tem uma coluninha, né? Que tem, por exemplo, cria uma linha mais ou menos de 1 metro por 1 metro, como se fossem as janelinhas do lanternim. Aí você vem bem sutilmente, cria a tua linha aqui, ó. Ou pode até criar fora também, se você quiser. Não importa tanto o tamanho da linha agora, tá? Mas ela tem que ficar reta também. Tá bom. Deu. E aqui, você tenta trazer essa linha para cá. Eu sei que ela vai transfixar um pouco. Diminui um pouco a linha. Deixa eu ver. Não. Não ficou bom, não. Então vamos tentar trabalhar com a ferramenta linha, só que transfixando aqui só, nesse ponto. Depois a gente faz o ajuste. Não. Ele está puxando para a borda. Tenta dar uma transfixada onde for. Aqui tá bom. Só para fechar essa linha mesmo. Deixa eu ver se ficou com um espaçamento bom da borda. Deste ponto para cá deu 2 metros. Tá bom. De 3 em 3 metros. Vamos colocar o lanterninho dessa forma. De 3 em 3 metros. Então vou dar uma puxadinha para cá só. Aí a gente se utiliza do comando aparar, para a gente pegar essa parte aqui apagar. Aqui em cima também apaga. E o resto é comando de
Deslocamento. A coluninha do lanterninho geralmente tem 20 centímetros só. Então a gente joga para cá, ponto 2. Perfeito? E agora a gente vai selecionar esses dois objetos aqui, ó, para cá. Ou faz 3, né? 3 aqui. Para cá, ponto 2. Aqui de novo. 3 metros. Opa. E aqui, ponto 2. De novo, 3 metros. E aqui, ponto 2. E assim sucessivamente, até você fechar o que você precisa fechar. Para fazermos um negócio bacana. Tá. E para finalizar, 3 metros e ponto 2. Pronto. Esse aqui é o nosso lanterninho. Essa parte de cima é o lanterninho. Essa parte aqui seria a parede que grudaria, podemos assim dizer, neste telhado. Aí, para a gente poder finalizar, e aí eu vou deixar agora com vocês, porque a gente aprendeu bastante conteúdo nessa aula de hoje, a gente seleciona esse objeto porque parece que está voando, né? Esse objeto parece que está voando. Então a gente pega esse objeto, joga mais para cima, mais para cima. Opa, ficou um de fora ali. Vamos tentar de novo. Pronto. Aí joga um pouquinho aqui para cima. Opa. Não, espera lá. Tem vezes que é só clicar e arrastar, tem outras vezes que é um pouquinho mais difícil. Pronto, olha aí, ó. Essa é a lateral. Quer fazer cota? Dá para fazer cota também. Dá para fazer cota da altura aqui, que vai dar 6 metros. Dá para fazer cota aqui do telhado. Aí vocês vão abrindo essa planta de maneira a fazer uma vista frontal para criar o telhado, que ele tem duas águas, então é um desenho praticamente de um triângulo. Na verdade, dois triângulos, porque nós temos na parte de cima o lanterninho, que seria aqui em cima. E a gente poderia inclusive colocar qual é o material com as linhas de chamada, né? Vou colocar aqui só na vista norte. Ó, na vista de panorâmica é como se estivesse deitadinho, né? Eu vou pegar isso aqui e vou erguer. E eu faria essa linha aqui combinar com essa linha aqui do topo. E assim, pessoal, nós finalizamos a demonstração da criação das paredes, cotas, as ferramentas básicas do nosso AutoCAD. Como eu disse a vocês, não é nossa intenção de maneira nenhuma fazer com que vocês saiam experts em AutoCAD. Eu imagino que vocês estejam entrando agora também com o desenho no AutoCAD junto com o professor João Olavo, lá na disciplina de desenho técnico, e a gente deu basicamente o início para vocês. Existem formas da gente trabalhar com a construção das plantas. Aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui a vista de base, mas a gente poderia criar outras ferramentas para visualização lateral, visualização posterior. Dá para a gente trabalhar com muita coisa ainda no AutoCAD, mas infelizmente o tempo da disciplina é escasso, de modo que a gente vai terminar por aqui as nossas aulas práticas. Tá?
Claro, vocês tendo dúvidas, a gente está à disposição. E uma questão também que me foi levantada por alguns estudantes é que nem todo mundo conseguiu baixar o AutoCAD. E nem todo mundo conseguiu instalar o AutoCAD, embora tenha conseguido baixar. Então, para essas pessoas que estão com dificuldade, nós temos duas situações aí. Se a pessoa tiver acesso a um computador que tem o AutoCAD instalado, tenta fazer o seu trabalho, o trabalho já designado, no AutoCAD, e aí na semana que vem, na última semana de aula, eu vou abrir via Classroom uma atividade para vocês postarem o arquivo DWG de vocês. Para quem não tiver acesso com o computador com o AutoCAD instalado, aí vocês podem fazer o desenho à mão na planta, uma folha 3 ou uma folha 4, mas claro que a 3 é a mais recomendada. E aí vocês vão finalizar o desenho do croquis de vocês como se fosse uma planta construtiva as-built. Planta baixa, vistas laterais, vista frontal, cobertura se tiver, e vão assinar a folha. Vão digitalizar essa folha e vão repassar o arquivo para nós no formato JPEG, no formato PNG ou no formato PDF, o formato que vocês conseguirem fazer, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato conosco, nós estamos à disposição e, claro, gostaríamos de ter feito muito mais, mas dentro das nossas possibilidades, dentro do ensino remoto, a gente trouxe para vocês aqui o que foi possível, tá bom? Agradecemos e nas próximas disciplinas também teremos contato aqui com o AutoCAD, com certeza vamos evoluir cada vez mais aqui no uso dessa ferramenta, que é tão importante para a vida do engenheiro agrônomo, né? Vamos trabalhando em outras disciplinas também, assim como nós vamos trabalhando com os conteúdos, não somente dessa disciplina de construções rurais, mas de cálculo, de avaliações de perícias, de agroecologia e tantos outros, nas disciplinas que virão quando vocês estiverem conosco mais à frente no curso de agronomia, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.